Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos estudos, conhecendo a filosofia espírita com o Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda, no capítulo 1, onde fala dos espíritos, nós estamos trabalhando do mundo espírita ao mundo dos espíritos, a progressão dos espíritos. Então, na questão número 124, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Vamos ver como foi essa pergunta. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre dois extremos. Não? E vem a resposta dos espíritos. Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Essa é a resposta dos espíritos para Kardec. E aí nós temos aqui um comentário do Espírito Miramês fazendo aqui um entendimento maior sobre esse questionamento que Kardec faz aos espíritos. Então ele começa assim, o Espírito Miramês, fazendo aqui um resumo dessa resposta. O bem e o mal. Vamos ver como ele trata esse assunto. No estágio em que se encontra a humanidade, somos levados a crer na necessidade de suas forças incompatíveis entre si. A dualidade na Terra, ou seja, o bem e o mal, é sempre vista pelos pesquisadores da natureza humana e mesmo física como necessária a certo equilíbrio. O que chamamos de bem e mal é uma luta que se trava de forma que o vencedor é sempre o bem. Vamos ver por que o vencedor é sempre o bem. Olha na sequência. Fomos feitos por Deus, que é todo amor, olhados e amparados pelos agentes da luz, nossos irmãos maiores. Portanto, não pode acontecer o que muitos pensam, de que alguns espíritos, desde a sua origem, se integrem ao mal. Os que assim julgam colocam Deus como sendo um criador imperfeito. Como não há injustiça em ponto algum da criação, podemos ficar tranquilos que somente recebemos o que merecemos em qualquer lugar onde estivermos. Olha só, Tudo o que passamos são processos usados pelo progresso e dirigidos por altas entidades espirituais que nos governam com o carinho nascido do amor verdadeiro, ou seja, tudo vem e provém da divindade maior, Se precisamos da dor, ela nos vem para despertar em nós a qualidade nobres que o Senhor nos facultou desde a nossa formação, ou seja, está latente dentro de nós, esperando despertar para que nós possamos colocar em prática todo este amor, toda esta bondade que temos na nossa criação. Obviamente que com o passar do tempo vamos despertando conforme o processo evolutivo. A luz não desconhece as trevas e as trevas nos impulsionam para a luz. Ou seja, a dor, o sofrimento, quando estamos vivendo momentos difíceis, nós buscamos a luz, nós buscamos melhorar as nossas condições. Então, quando nós estamos realmente passando por dificuldades, buscamos sempre a luz para que nos livremos daquele mal momentâneo, que faz parte do processo mesmo do nosso melhoramento, para que possamos assimilar as lições. Se existe alguém que está se demorando em caminhos difíceis, espere e ora por ele, porque nenhuma das ovelhas se perderá. Não existe órfão ante a paternidade de Deus. Ou seja, estamos todos cobertos pela rede divina. Em algum momento seremos sim ajudados, apoiados, se às vezes os desafios forem grandes, pesados, Deus e a divindade, a espiritualidade amiga está sempre nos apoiando, nos ajudando a passar por essas provações. Então, nós estamos sempre cobertos pela rede da divindade. Jesus nunca se esquece de nenhuma das suas ovelhas e ainda afirma que tem outras que não são deste aprisco, referindo-se à Terra, ou seja, temos muitos planetas, Então, Jesus aqui faz um breve comentário. Não existe sofrimento eterna, somente a felicidade. Ou seja, somente a felicidade, mas temos que alcançar esse estágio que somente os espíritos mais iluminados têm essa condição. Nós estamos a caminho. O que há é transição em muitos aspectos da vida, quando analisamos o despertamento das qualidades que possuímos. Ou seja, está dentro de nós todas as virtudes. E no momento que nós vamos sendo provados e testados, essas virtudes vêm à tona, e quando nós conquistamos uma virtude, ela segue com a gente, e assim a gente vai conquistando outras até buscarmos a nossa felicidade plena. Os espíritos não foram feitos de uma só vez, e é neste ponto que as diferenças são enormes na escala da evolução espiritual.
No entanto, o que está na frente já esteve atrás, e o que está no meio se encontra mais perto da libertação. Confiemos e trabalhemos procurando a melhoria espiritual. Toda subida exige sacrifícios, e que deseja melhorar-se moralmente deve fazer esforço em todos os sentidos para que possa receber as bênçãos do equilíbrio. Compreendemos que existem muitos caminhos da ascensão espiritual, porém o peso é o mesmo para todos. Uns, por vezes, demoram-se mais no mal, mas menos em vivenciar experiências, né? Como exemplo, podemos afirmar na personalidade de Paulo, o apóstolo. Quando se perde em um campo, a compensação se evidencia em outro. Eis a justiça como misericórdia, que surge para todas as criaturas. Certamente que a maioria da humanidade se encontra nos graus intermediários, né? Nós ainda estamos, né, nos graus intermediários. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações, e nós sabemos, né, temos consciência disso. Existem pessoas que praticam sim o bem, mas sabemos que ainda tem muitas pessoas que praticam ainda o mal pela ignorância, pela ausência do bem, né? Onde os cursos funcionam intensamente. Queiramos ou não, isso é uma lei. No entanto, ninguém se perde, todos são filhos da luz. E assim sendo, como uns podem ser feitos para viver eternamente nas trevas? É menosprezar a paternidade, que é e será sempre todo amor, se referindo à divindade, né? Se nos julgamos nos graus intermediários, o nosso dever é trabalhar para a nossa própria melhoria, agora, sem perda de tempo, pois a vida ajuda mais os de boa vontade. E aqui, né, Miramês termina aqui o resumo que ele faz dessa resposta dos Espíritos, né? Então, fazendo aqui também, aprofundando um pouco mais, a divindade, Deus, atributos de Deus. Primeiro, se nós confiamos e acreditamos que existe um arquiteto que desenhou, né, e construiu tudo isso no universo, só pode vir, né, com todo o amor, toda a bondade, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que representa, né, o que é justo, o que é belo, o que é sábio, vem da divindade. Então, se nós acreditamos nisso, por que as coisas acontecem? Porque realmente cada um de nós se encontra em um determinado momento na escala espiritual. E os processos de aprendizagem podem ser diferentes, né, para cada um de nós, porque cada um se encontra em um momento e temos que receber aquilo que faz parte da nossa necessidade espiritual. Nós temos também outro evidente, que é a lei de causa e efeito. Novamente fica, né, bem claro para nós aqui que a lei de causa e efeito ela é necessária para o nosso aprimoramento, se referindo, né, que nós somos espíritos que estamos em vias de nos tornarmos seres mais perfeitos. Então teremos que passar por provas e expiações, e na medida que nós vamos escolhendo os caminhos, cada caminho que escolhemos ou cada decisão que tomamos tem as suas consequências, e essas consequências é o processo nosso de aprimoramento. E só dessa forma, né, como tudo na vida, nós conseguimos de fato ter o conhecimento, né, inserido dentro da nossa estrutura psicológica. Nós não aprendemos simplesmente só em ouvir, às vezes temos que colocar em prática, temos que sentir e vivenciar aquela situação. Então a lei de causa e efeito ela nos dá essa possibilidade, né? As dores, os sofrimentos, portanto, são processos para nos direcionar ao bem maior. É a transição para a felicidade, né? Tudo vem no seu próprio tempo, tudo vem com o despertar do espírito. Ou seja, nós não conseguimos, às vezes, alcançar, dar passos largos. A natureza não dá grandes saltos, né? Assim também, como nós somos parte da natureza, sabemos que temos que ir incorporando aquilo na nossa estrutura e colocando em prática. Isso leva um tempo, né? Toda a humanidade está sob os olhos da divindade. Nosso adiantamento depende de nossos esforços no caminho do bem. A serenidade, os valores, as virtudes, a sabedoria, isso vai sendo adquirido conforme o nosso próprio esforço naquela direção. Se nós estamos carentes de um equilíbrio emocional, temos que buscar, né, essa paz, buscar realmente meios, estudos que nos traz este equilíbrio emocional. Se nós estamos tendo uma vida material muito turbulenta, muito tempestiva, também temos que buscar mais conhecimento sobre o campo da matéria para termos o equilíbrio, né? Então, ou seja, o nosso adiantamento, seja no campo da moral, seja no campo do intelectual, depende daquilo que precisamos, né? Então o remédio precisa vir no momento certo, né? Para a gente poder ter uma vida mais equilibrada e termos sim este despertar
conforme, né, as nossas necessidades. E quando nós demoramos a despertar, a divindade cria condições, mecanismos para que nós possamos acelerar esse despertamento, para a gente não ficar também estagnado, né? A divindade também, como foi dito, né, no início aqui, é uma rede que cobre toda a nossa humanidade. Então eles estão olhando, né, acompanhando o nosso desenvolvimento e de tempos em tempos, né, se nós não evoluirmos, em algum momento é criada ali uma condição para que isso aconteça de forma mais acelerada. A boa vontade, o bem e o amor, né? A gente precisa cultivar isso, né? E de que forma? A sociedade vive muitos momentos de intempérie, né? Então, se você não tiver o bem como princípio e o amor, né? O amor universal, que não pensa no egoísmo, né? E sim na coletividade, a gente não consegue segurar muito tempo, né? Essas dúvidas, né? Essas incertezas. Então, quando você tem o bem e o amor dentro de si, são os pilares que nos garantem que a gente não se perca, né? Durante aí as transições, né? E as passagens que temos nas existenciais, né? Então, aqueles que não fazem o bem, de certa forma, colaboram para que o espaço do mal aumente, né? Significa que, às vezes, você leva uma vida, você é uma pessoa que procura ser honesto, que procura fazer seu trabalho, e às vezes você está naquela fase da sobrevivência apenas. Então, quando nós pudermos e devemos, né, nos associar, né, a outras entidades, a outros meios, a começar para quem está próximo de nós, a nossa família, no trabalho, no meio social, no círculo ali das entidades religiosas que você pratica, é uma forma da gente aumentar essa força do bem para que a gente possa fazer com que isso cresça dentro da sociedade de uma maneira geral. Então, toda vez que tivermos a oportunidade, devemos sim chamar essa responsabilidade, porque quando nós nos omitimos, nós estamos de uma certa forma também dando espaço para que a ignorância das pessoas, ou o próprio mal, né, que é a ausência do bem, ela aumente no planeta. Então, nós devemos, né, e podemos, né, puxar essa frente, ou seja, tomar essa atitude de ajudar, contribuir sempre com a força do bem para que dias melhores, né, e para que o próprio planeta também se transforme, né, num lugar melhor, menos hostil, para que as pessoas busquem o seu desenvolvimento, onde haja o bem e o amor. Então, eu acho que foi pontos importantes, né, que foi colocado nessa lição do dia de hoje. Eu espero realmente ter contribuído e até a próxima semana, se Deus quiser.